Amém. Tá conectado já o Facebook e o Instagram. Amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, para Ana, para Edna, para o Daniel, para Jéssica, para o Matheus, para Silvana, para Maria, para Cláudia, né? A Silvana tá no celular do Matheus, no e-mail do Matheus. Para Cida, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, gente. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro de Reis, capítulo 4, né? É um capítulo simples. Esse capítulo 4, gente, na verdade, é para nos mostrar a prosperidade do reino de Salomão. Para mostrar para a gente o quanto que era próspero esse homem, o quanto que ele era hábil, né, na administração do reino, né, o quanto que ele era sábio para administrar o reino, e é para isso o capítulo 4. Então, não é um capítulo difícil, tá bom, gente? Amém. Antes de começar, eu quero falar uma coisa, né, antes da oração, para a gente orar nesse sentido. Tem um momento na história ali, no Novo Testamento, né, que Pedro, ele é preso. E quando Pedro tá preso, a igreja, né, as pessoas, elas se reúnem e começam a orar, todas em concordância. E a oração delas é no sentido de que Pedro seja solto. A oração delas é essa. E são várias pessoas reunidas, né, no mesmo intuito. E elas ficam orando para Pedro ser solto, para Pedro ser solto, para Pedro ser solto. E a Bíblia diz que foi por causa da oração dessas pessoas que Deus enviou um anjo. E foi lá na cadeia esse anjo e ele libertou Pedro. Por causa dessa oração da igreja, essa oração dessas pessoas reunidas. E na Bíblia diz que onde tem duas ou mais pessoas reunidas, ali Deus está. Né? Essas duas ou mais pessoas estão reunidas, é claro, num propósito de Deus. Então Deus está ali com elas. Então a Bíblia diz que quando essas pessoas determinam algo, e Deus está com elas, e elas estão determinando algo aqui na terra, a palavra diz que Deus concorda lá nos céus e realiza. É isso que a palavra de Deus diz, né? Além de muitas outras, né, palavras a respeito disso, né? A Bíblia diz que a oração de um justo tem muitos efeitos diante do reino de Deus, diante dos céus, diante de Deus. Ao ponto de fazer com que pecados sejam perdoados. Então, a oração de um justo pode fazer com que o pecado de outra pessoa seja perdoado. Não é o meu pecado, é isso que está querendo dizer. A minha oração, eu sendo justa, por ter sido justificada diante de Deus por Cristo, a minha oração faz com que o pecado do outro seja perdoado. Se eu orar pelo outro, o outro é perdoado. É no mesmo sentido de Moisés. Lembra quantas vezes Deus queria destruir aquele povo lá e recomeçar só de Moisés? E Moisés intercedia, Moisés orava, e então Deus perdoava o povo. É nesse mesmo sentido. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. E a oração de um justo também cura enfermos. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz, né, no Novo Testamento, que a sombra de Pedro curava, gente. A gente vai ver isso no Novo Testamento. As pessoas, gente, buscavam andar na sombra de Pedro e elas eram curadas andando na sombra dele. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que as pessoas eram curadas ao tocarem em algo que era de Paulo. As pessoas pegavam um avental de Paulo, um lenço de Paulo e eram curadas, gente, por terem tocado num objeto que era de Paulo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero que agora a gente se reúna como igreja, tá? Porque nós estamos, gente, apesar da distância física, nós estamos reunidos em espírito, tá? Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, ele está conosco. A nossa união é válida diante da palavra de Deus, tá? Então, nós estamos reunidos em espírito. E eu quero que a gente se reúna agora como igreja, aqui nesse momento, para interceder pela vida de uma criança, tá bom? Eu vou orar e eu gostaria muito que vocês concordassem com o que eu estiver orando, tá bom? É esse o intuito da oração, vocês concordarem comigo para que o céu, então,
faça o que a gente está determinando aqui na Terra. A gente vai orar por uma criança de 4 anos de idade, tá? Ele é filho de uma aluna minha, a Pamela. Ele tá com uma infecção no cérebro e ele tá internado, tá tomando antibiótico. E não é a primeira vez, né, que deu esse probleminha. Ele teve uma infecção no ouvido, né, uma bactéria no ouvido e foi pro cérebro, subiu pro cérebro. E ele chegou a operar o cérebro. E agora voltou e ele tá internado. E o médico falou que isso não acontece. É um caso assim, o médico tá espantado, porque ele foi operado, né? E agora ele tá lá internado, né? Ele foi ontem à noite, ela foi com ele ontem à noite, e ele tá internado, e ela tá desesperada, né? Ela tá numa situação bem complicada. Então eu quero que a gente agora ore pela vida dessa criança, tá bom? Então eu vou pedir para vocês concordarem comigo aí onde vocês estejam, tá? Eu vou estar orando e vocês falam amém, que assim seja, Deus. Sim, assim nós queremos. Fiquem falando isso enquanto eu estiver orando, tá bom? Fiquem concordando com o que eu estou falando, tá bom? Amém. Porque isso tem poder diante de Deus, tá bom? Amém. Por isso que eu falei toda essa introduçãozinha. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, por estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, hoje nós estamos aqui especialmente para pedir pela vida do filho da Pamela, Pai. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz, Senhor, a Tua palavra diz que a união de 2 ou mais pessoas, meu Deus, tem o poder, meu Deus, de mudar as coisas nessa terra, de transformar coisas aqui, Pai. A Tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estará. E nós estamos aqui reunidos em espírito, Pai, porque nós cremos na Tua onipotência, onipresença, onisciência. E nós estamos reunidos em espírito, Pai. Todos, meu Deus, em comum acordo, todos no mesmo propósito para orar pela vida dessa criança, Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor o visite neste momento, naquele hospital, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, meu Deus, vá até o leito onde ele está, Senhor, e o cure, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, faça o impossível acontecer. Faça o teu milagre, Pai, amém. Tem misericórdia, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor estique, meu Deus, a tua longanimidade, Pai. Estica a tua misericórdia, estica a tua graça, Senhor. E alcança essa criança, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, a tua palavra diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos, ao ponto de fazer com que pecados sejam perdoados, ao ponto de fazer com que enfermos sejam curados. E nós somos feitos justiça de Deus através de Cristo, Pai. Então, meu Deus, Senhor, por amor a Ti mesmo, cumpra a Tua palavra. Torna essa palavra real, Senhor. E faça com que ele seja curado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tira toda a infecção dele, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Potencializa aquele antibiótico, Pai, amém. Que essa infecção nunca mais volte, Pai, que ele seja totalmente curado, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E que voltemos aqui para dar o testemunho do Teu poder, meu Deus, para que o Seu nome seja glorificado, meu Deus. Meu Senhor, em nome de Jesus, ouve a nossa voz, assim como ouviu a oração da igreja e soltou Pedro, meu Deus. Ouça a nossa oração, meu Deus, e liberte esse garoto, Senhor. Tira dele essa enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, se lembre agora, neste momento, de todas as boas palavras que o Senhor um dia disse a todos aqueles que o temem, a todos aqueles que o buscam, a todos aqueles que o amam, a todos aqueles que confiam em Ti. E que o Senhor, então, meu Deus, cumpra essas palavras sobre esse menino, Pai. Oh, meu Deus, que assim como o Senhor ouviu, meu Deus, a oração de Abraão, a oração de Moisés, não por quem orava, mas sim pelo teu caráter, Deus, que é imutável. Que assim seja, meu Deus, ouça a nossa oração, meu Deus. Não porque nós somos merecedores, mas porque o teu caráter é imutável. O Senhor um dia disse na tua palavra que o Senhor é um Deus longânimo,
que o Senhor é um Deus que perdoa, que o Senhor é um Deus que cura, que o Senhor é um Deus que tem prazer em realizar milagres. O Senhor é um Deus que não poupa esforços para realizar os desejos dos seus. A tua palavra diz que o Senhor é um pai que não dá um filho diferente do que ele pede. O Senhor disse isso. O Senhor jamais daria pedra no lugar do pão a quem pede. Então, meu Deus, em nome de Jesus, conceda o nosso pedido, Senhor. Realiza um milagre na vida dele, na vida da Pamela, Pai. Que esse milagre seja para a honra e glória do teu nome, para exaltar o teu poder na vida deles, para testemunho da tua glória, Pai. Amém. Pela tua infinita misericórdia, pela tua infinita graça, Senhor. Abençoa ele. Faz o impossível, meu Deus. Revela o teu poder naquele hospital. Oh, meu Deus, se glorifica lá, Pai. Mostra a tua grande força, mostra a tua grande mão, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, nós cremos no poder do seu Santo Espírito, nós cremos no poder daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Ele tem poder para curar. Nós cremos no poder daquele que curou, por meio de Jesus, por meio dos apóstolos, curou cegos, curou paralíticos. E assim nós cremos, Pai, neste poder. Ele continua o mesmo ainda hoje, Pai, ele não mudou. Então, meu Deus, é nele que nós cremos, no poder do teu Santo Espírito. Ó Santo Espírito de Deus, visita esse menino e realiza o teu poder. O cura em um nome de Jesus. Senhor Jesus, o Senhor disse que o Senhor se assentaria à direita do Pai e que tudo aquilo que nós pedíssemos em seu nome, o Senhor prometeu que realizaria, para que o Pai fosse glorificado através do teu nome. Então, Senhor Jesus, nós pedimos, em seu nome, realize esse milagre. Cura esse menino. Traz uma notícia maravilhosa e extraordinária sobre a vida deles. Oh, meu Deus, realiza seu milagre. Senhor Jesus, glorifica o Pai através desse milagre. Amém. Meu Deus, obrigada, porque nós cremos que o Senhor ouviu a nossa oração. Nós cremos que o Senhor se atentou a tudo que dissemos e nós cremos que o Senhor já nos atendeu. Amém. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada por ser tão bom para conosco. Obrigada, Pai. Meu Deus, que o Senhor, Pai, perdoe os nossos pecados. Em o nome de Jesus, Pai. Amém. Nos livra de todo mal, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Então, hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro de Reis, capítulo 4. Antes de falar sobre o primeiro livro de Reis, capítulo 4, eu queria falar... Eu também, Edna, amém. A Edna falou que crê no milagre dele. Eu também creio. E eu creio pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu creio que eu vou vir aqui ainda e falar o testemunho, eu creio, amém. Eu tava esses dias, eu tava ontem, na verdade foi ontem, eu tava ontem nas redes sociais, no Facebook, e eu vi lá, não sei se é meme, o que é aquilo, sabe um trechinho que fica de um filme lá, coloca um trecho de um filme, um trecho de uma série, eu não sei se aquilo era um filme, uma série, o que que era, e dizia assim, o homem, ele falava, o homem se dizia cristão, eu acho que era um filme, o homem, ele se dizia cristão, ele falava que ele era cristão, e ele dizia que ele era contra o aborto, e a mulher questionava ele, porque ele se dizia contra o aborto, mas ele se dizia a favor da pena de morte. Então a mulher questionou ele e falou assim: mas você é contra o aborto por quê?
E ele então fundamentou falando o seguinte: não matarás. Aí então ela falava assim, mas e por que então você é a favor da pena de morte? E ele disse assim, olho por olho, dente por dente. Porque no Antigo Testamento diz isso, olho por olho, dente por dente, na lei, na aliança da lei. E ele falou isso. Aí, gente, eu vi isso lá no Facebook, não era uma página cristã, era uma página que gosta de falar mal do cristão. Aí, um monte de gente falando mal do cristão, né? E eu queria falar sobre isso agora. Gente, quem escreveu isso não é um cristão. Ou se é um cristão que não conhece a Bíblia. É um cristão que não conhece a Cristo. Por quê? Porque não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Realmente a Bíblia diz não matarás. Na aliança da lei, quando Deus diz olho por olho e dente por dente, né? Na aliança da lei, quando Deus diz que, na verdade foi até antes da aliança da lei que Deus disse isso, foi quando Noé saiu da arca. Quando Noé saiu da arca, Deus disse, né? Agora todo homicida, né, vai pagar pelo crime que cometeu sendo morto. Deus disse isso para Noé. Até então, né, a gente lembra lá de Caim, não havia essa punição. Então a pessoa matava e ela não podia ser morta. Então não havia uma vingança para aquele que matava. Então Deus foi e mudou a circunstância ali. Deus falou, olha, a partir de agora, quem matar vai ter que ser morto. Matou, tem que ser morto. Olho por olho, dente por dente. Significava isso, lembra? Aí na lei dizia assim, olho por olho, dente por dente. O mal que você fizer, você vai receber. Ah, eu fui e fiz, a pessoa perdeu um braço. Então tem que perder o braço também. Ah, ele foi e fez a pessoa ficar tetraplégica. Então tem que deixar ele tetraplégico. Ah, ele brigou e cegou o outro. Tem que ficar cego também. A mesma coisa que ele fez com o outro tem que ser feito nele. Inclusive matar. A aliança da lei dizia isso. Foi lá e matou o outro, então você tem que ser morto. A mesma coisa que você fez, você tem que receber. Então, essa pessoa sem conhecimento da Bíblia falou isso, né? E um monte de gente começou a falar mal ali, né? Do cristão. Mas eu quero lembrar, gente, que Deus, ele não estava dizendo que era para matar. Deus não estava incentivando a violência. Nunca foi esse o intuito de Deus, incentivar a violência. Deus estava querendo dizer o quê? Né? Ah, é o seguinte, talvez se eu retribuir na mesma medida, ele não pratique, né? Porque qual foi a primeira punição de Deus? A de Caim. A sua punição é viver longe da minha presença. Foi o suficiente? Não. O povo não estava nem aí. Ah, vou ficar longe da presença de Deus, tá bom, vou viver na orgia. Então, Caim e a descendência dele viveram na orgia, na profania total, e não adiantou. Como isso não adiantou, o que Deus fez? Ah, então já sei, eu vou pôr a mesma medida. Então, isso vai te impedir de fazer o mal, já que você vai ser retribuído na mesma medida do mal que você fizer. Então, você não vai fazer. Ah, eu não vou brigar e bater nele, porque se eu deixar ele com o nariz quebrado, vão ter que quebrar o meu nariz. Eu não acho legal isso, então eu não vou fazer. Ah, eu não vou matar ele, porque se eu matar ele, eu vou ter que ser morta. Então eu não vou matar, né? Ah, eu não vou quebrar o braço dele, porque se eu quebrar o braço dele, eu vou ter o meu braço quebrado também. Então eu não vou fazer. Então Deus entendeu o quê? Talvez se eu colocar a mesma medida nele, quando ele pensar nele, ele não vai fazer. Não por amor ao outro, mas por amor a si mesmo. Eu não vou fazer não porque eu amo o outro, mas porque eu amo a mim mesma. Então eu não quero ficar com o meu braço quebrado. Então eu não vou quebrar o braço do outro. Era essa a intenção da lei. Não era de que a violência fosse propagada. Não era de que a violência corresse à solta, né? Não era de que, matou, vamos lá matar também. Não, não era esse o intuito. O intuito era não matar. Eu não vou matar porque se eu matar eu vou morrer. Então eu não vou matar. O intuito era esse de Deus. O intuito de Deus não era vingança, 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 vingança. Então essa lei também não adiantou. A aliança da lei também não vai adiantar. Por isso que Jesus vem mais pra frente e vai falar uma nova coisa que a gente vai ver. Porque na verdade isso não vai funcionar. Então, na verdade, o que vai aumentar? A violência. Então o povo agora quer a mesma medida.
Então, você me machucou, vou te machucar também. Você me derrubou na rua, vou te derrubar também. Você matou meu boi, vou lá matar teu boi. Então, o que aumenta? A vingança, aumenta a violência. Então, chega Jesus no Novo Testamento. E Jesus diz, não, gente, vocês não entenderam nada. Deus, ele não estava incentivando a violência. Deus não estava falando que se eu tomar um tapa, eu tenho que dar outro. Não era isso que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo o quê? Eu não vou dar um tapa, porque eu também não quero tomar um. Se eu não quero tomar um, então não vou dar também. O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Era esse o intuito do que Deus falou. Então Jesus fala, vocês não entenderam nada. Então, já que vocês não entenderam, deixa eu falar de outro jeito agora. Então, quando fizerem algo para vocês, perdoem. É isso que Jesus fala. Quando Jesus diz, quando baterem em vocês, né, quando derem um tapa, dê outra face. Não é que Jesus está falando para você dar outra face. Não é isso. Jesus está dizendo para você perdoar. É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus não está querendo dizer, tomei um tapa, toma aqui meu outro rosto. Quebrou um braço meu, toma aqui outro braço, quebra aqui também. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, perdoa. Já que você pensar de receber a mesma medida não está ajudando, já que você se colocar no lugar do outro não resolve, então a única forma é perdoar. Então a Bíblia nunca disse do jeito que essa pessoa falou aí nesse seriado, filme, sei lá o que é isso. Nunca disse desse jeito. O intuito de Deus nunca foi esse, olho por olho, dente por dente, tá? Então eu queria dizer isso, gente, porque, nossa, é muito arriscado você falar do que você não entende, né? Eu já vi novela querendo falar de cristão e não sabe o que é ser cristão e fala errado. Teve uma novela aí, há pouco tempo, que falava aí sobre cristão e falava tudo errado, gente. Por quê? Porque não conhece. Quer falar do que não conhece. É igual esse filme, tava falando do que não conhece. E é esse o problema de você falar do que você não conhece. Aí quando você não conhece e tá assistindo, como você não lê a Bíblia, você é obrigado a acreditar no que te contam. Então te contam errado e você acredita. Igual eu ouvi muita gente falando, nossa, uma novela cristã, uma novela tão boa que fala de fé, nossa, uma novela tão boa que fala de Deus. Mentira, fala nada. A novela era pura heresia, tinha nada a ver com o que a Bíblia diz. Mas o que é isso? É uma pessoa que não conhece a Bíblia. Quando você não conhece a Bíblia, quando você não lê a Bíblia, você é obrigado a acreditar no que te dizem. Eu nunca li um livro, sei lá, nunca li o livro O Pequeno Príncipe. Se alguém vier aqui começar a me falar um resumo, falar um negócio, gente, a pessoa pode sentar aqui e inventar uma história. Ele também não leu. Como eu não li, eu vou acreditar nele. Eu vou acreditar nele. Porque eu não li. Então eu vou falar, que legal. E ele falou um monte de baboseira. E eu tô, que legal. Nossa, esse livro é bom. E não tem nada a ver. E é isso. Se a gente não lê a Bíblia, a gente é obrigado a acreditar no que o outro diz. E tem muita gente falando asneira, igual essa série, filme, sei lá o que foi. Era asneira. Não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver com o que Deus disse. E assim, era para querer debochar do cristão. Pelo que eu vi no contexto ali, sabe? Era para dizer, nossa, mas qual é a sua lógica? Você é contra o aborto, mas é a favor da pena de morte? E ele, para defender a tese dele, ele falava, não, dente por dente, olho por olho, mas com relação ao aborto, não matarás. Tá errado. Tem que ser também contra a pena de morte. Nem a favor do aborto e nem a favor da pena de morte. É contra. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. É essa a questão. Ninguém. E é isso que a Bíblia diz. Não existe a de olho por olho, dente por dente, né? Então, é muita gente falando sobre o que não conhece, né? Muita gente falando sobre o que não conhece. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Então, tá bom, amém. Então, gente, a gente vai agora falar sobre 1 Reis 4. O primeiro livro de Reis, capítulo 4, não é um capítulo difícil, tá? Por isso que eu até falei um pouco agora, né? É um capítulo super simples, que, na verdade, o que esse capítulo tá querendo mostrar pra gente? O quão grande que era o reino de Salomão. O quão próspero que era o reino de Salomão. O quão
organizado que era o reino dele. É isso que tá querendo mostrar pra gente, tá? Tá querendo, porque assim, agora a Bíblia vai começar a entrar nessa parte onde Salomão é um homem muito próspero. Salomão é um homem muito avantajado, né? Todos os reinos, todos os reis olham para ele, olham para Salomão, né? Estão vendo Salomão. Então a Bíblia vai começar a mostrar pra gente por quê ele se sobressaiu, né? Então esse capítulo 4 é para isso, é para mostrar pra gente como foi que ele se sobressaiu. Então não é um capítulo difícil, tá, gente? É um capítulo que só vai falar realmente sobre o tamanho do reino dele, do poder dele, né? Da prosperidade dele, tá bom? E na segunda-feira a gente vai começar o livro de Cantares, tá bom? Então segunda-feira a gente começa a estudar o livro de Cantares aí de Salomão. Na aula passada, no capítulo 3, né, da aula passada, no versículo 4, a gente viu que Salomão, ele foi para Gibeão, né? Ele foi para, eu esqueci de falar uma coisa, eu vou falar agora, tá? Ele foi para Gibeão, na aula passada, a gente viu, e lá ele ofereceu 1000 holocaustos. Lembra que ele ofereceu 1000 holocaustos, aí ele dormiu lá em Gibeão, e Deus veio em sonho para ele lá, e foi quando ele pediu sabedoria? Então, tem uma informação importante, eu acho que eu não falei, agora eu tô em dúvida, eu acho que eu falei, mas na dúvida eu vou falar de novo. Tem uma informação importante, que o que acontece? No versículo 4 diz que Salomão foi para Gibeão porque lá ficava o alto maior, né? O altar maior, o alto maior, né? E o que acontece? O que ficava em Gibeão na época de Salomão, né? Eu acho até que eu falei. O que ficava em Gibeão na época de Salomão? O tabernáculo, tá? Aquele tabernáculo de Moisés, lembra? Ficava lá em Gibeão, tá? Então, o que ficava em Gibeão? O tabernáculo inteiro, exceto a arca. A arca da aliança não ficava em Gibeão, ficava em Jerusalém. Então, a arca sozinha ficava em Jerusalém, que a gente lembra que Davi trouxe, e o tabernáculo inteiro, gente, lembra? O candelabro, o altar de incenso, o altar de bronze, a pia, tudo ficava onde? Em Gibeão, tá? Então, onde é que Salomão foi? Lá nesse tabernáculo para ofertar os 1000 holocaustos, tá bom? Onde diz isso? No livro de Crônicas, tá? Lá no livro de Crônicas que fala sobre essa passagem, que Salomão foi lá e então ele pediu sabedoria, fala lá que nessa época o tabernáculo ficava em Gibeão, tá bom? Amém. Então agora, gente, eu vou fazer a leitura, é bem simples como eu disse, né? Então, no versículo 1 diz assim: o rei Salomão reinou sobre todo o Israel. A gente vai começar a observar uma linguagem diferente. Na verdade, já vem um tempinho essa linguagem, né? Falando como se fosse um reino que fosse se dividir, se repara? Porque tá chegando perto da divisão dos reinos. Então, vai virar o reino de Judá e o reino de Israel. E tá chegando perto dessa divisão. Então aqui o autor tá dizendo o que pra gente? Não, Salomão ele não reinou só sobre o reino de Judá. Salomão reinou sobre o reino inteiro, era todas as tribos, tá? Então Salomão ainda reinou sobre todas as tribos. O filho dele já não vai reinar, mas ele reinou. Tá? Então é isso que aqui o autor tá levando a gente. O autor já começa a ir falando desse jeito pra gente já indo ser conduzido, pra gente já ir se conduzindo, né, para uma divisão do reino, tá? Então vai acontecer a divisão do reino com o filho de Salomão. Então aqui no versículo 1, o autor diz pra gente, não, quando era Salomão, ele ainda era rei sobre todo o reino de Israel, sobre todas as tribos. Então agora no versículo 2, começa a dizer pra gente qual era o poder de Salomão. Salomão era grande, Salomão tinha muitos empregados, gente. Ele era forte, esse homem. Então, agora vai começar a falar sobre isso pra gente. Diz assim, versículo 2. Estes eram os homens principais de Salomão, né? Os mais confiáveis ali de Salomão. Quem? Azarias, o filho de Zadok. Zadok é um conhecido aí, né? A gente já ouviu falar sobre Zadok, era um que ficou sempre do lado de Salomão, né? Quando Adonias quis virar rei, Zadok estava do lado de Salomão, né? Então, Zadok é bem conhecido. E Azarias era um homem de confiança de Salomão, filho de Zadok, né? E esse era o principal, o mais confiável dele, né? Versículo 3. Eliorefe e Aias, né? Aias, filho de Cisa. Eles eram secretários.
Josafá, filho de Ailud, era o cronista, né? Então, no versículo 2 fala sobre o filho do Zadok, ele era o principal. Ele era o principal o quê? Era o conselheiro dele, o de confiança, né? Era ele. No versículo 3 já está falando de secretários. Então, aqueles que ajudavam ele, né, Salomão, no que era necessário, um secretário, né, particular, aquelas coisas, eram tanto Elioref quanto Aias. E Ailud, né, Ailud, certinho, Ailud era quem? O cronista. O que é o cronista? A gente já falou, né? O cronista é aquele que anota as coisas importantes, né? Para não deixar passar a história, o que aconteceu, acontecimentos importantes, ele anota. Era o cronista. Versículo 4. Benaia, o filho de Joiada, né? Que é aquele também importante que foi quem matou Joabe, lembra? Foi o Benaia. Então, Benaia, filho de Joiada, também era comandante do exército, que a gente lembra que Joabe foi morto. Quem ficou no lugar de Joabe? Benaia, né? Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Gente, aqui a gente lembra que Abiatar não é mais sacerdote, tá? Abiatar a gente lembra que foi expulso, né? E deixou de ser sacerdote e foi expulso para outra cidade. Salomão expulsou ele. Mas Zadok continua sendo sacerdote. Versículo 5. Azarias, filho de Natã. Quem é Natã? Quem é Natã? Quem é Natã? O amigão ali, profeta de Davi, nos tempos de Davi. Lembra o profeta lá que entrou para Davi e falou sobre o pecado de Batseba? E Davi mesmo deu a própria sentença? É Natã. Então, o filho dele também tá ali dentro da confiança de Salomão, é lógico, né? Natã era assim com Davi, né? Amigão de Davi. Então, era também confiável para Salomão. Então, diz que o filho dele, do profeta Natã, era intendente-chefe, né? Zabude também, o filho de Natã, era ministro, né? E amigo do rei. Então, você vê, né? Natã ali era amigo de Davi e o filho de Natã também era amigo de Salomão ali. Versículo, devem ter crescido juntos, né? Natã era muito assim com Davi. Versículo 6. Aizar era quem? Era o mordomo. Ele cuidava do palácio, das coisas do palácio, que tinha que resolver no palácio, ele cuidava. Filho de Adonirão, filho de Ábida, né? Ele era o subintendente dos que trabalhavam forçados. Então, os que eram obrigados a trabalhar, né? Os que trabalhavam obrigatoriamente forçado ali, os escravos, né? O povo que estava em servidão, né? Quem é que cuidava? Esse Adonirão aí, que olhava esse povo. Você vê quantos empregados ele tinha, ele dividia bem o reino. Não era ele que cuidava de tudo, né? Ele levantou pessoas ali, né? Para ajudar ele. Versículo 7. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Gente, o que acontece aqui? O que Salomão vai fazer? Uau! Para Salomão cuidar sozinho, gente, de 12 tribos, não é fácil, né? É complicado. Alguma coisa ia passar desapercebido por ele. Então, o que ele faz? Ele coloca prefeitos. Uma linguagem nossa para a gente entender o que ele está fazendo aqui é isso. Cada tribo, dentro de cada tribo, tem um prefeito que cuida da cidade. Tem alguém ali que fica responsável pela cidade, pela tribo, entende? Então, é como se fossem prefeitos, que a gente conhece essa linguagem. Então, é como se fossem prefeitos, entende? São vários prefeitos e eles têm que prestar contas para quem? Para Salomão. Tem que falar com quem? Com Salomão. Aí, aqui diz que esses prefeitos, esses intendentes que ficavam ali em todas as tribos, né? Ali em Israel, eles todo mês, eles alimentavam Salomão, né? Não eram todos juntos. Cada um em um mês tinha que alimentar Salomão. Então, eram 12 e então, todo mês, um deles tinha a responsabilidade. No mês de janeiro é ele que vai, no mês de fevereiro é ele que vai. Então, todo mês, um deles alimentava, ia fazendo rodízio, né? Ia alimentando Salomão. Não é só Salomão, tá? É o palácio inteiro e a gente vai ver que era muita gente no palácio, gente, não era pouca, não. A gente imagina, né? Salomão vai casar com 1000 mulheres, né? Vai ter 1000... na verdade, ele vai ter 700 mulheres e 300 concubinas, né? Então, é muita gente, imagina. Versículo 8. São estes os nomes, né? Ben-Ur, na montanha de Efraim. Então, quem era o prefeito de Efraim? Quem estava ali responsável ali em Efraim? E ficava ali na montanha de Efraim? Ben-Ur. Versículo 9. Ben-Dequer em Macás. Salabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Hanã, né? Então, esses lugares também, né? Ficava responsável. Versículo 10. Ben-Hesed em Arubote, a este pertencia também Socó e toda a terra de Éfer. Gente, eu não vou ficar parada aqui falando sobre o território, tá? E sobre as pessoas. Aqui o importante não é o território nem as pessoas. O importante aqui é a gente perceber
como é que Salomão reinava? O importante é que a gente perceber o poder de Salomão. Salomão era tão poderoso e tão forte que ele levantou prefeitos em vários lugares para cuidar ali dos lugares e eles se submetiam a Salomão. E eles eram obrigados, né, a virem um determinado mês, cada um deles vinha e alimentava todo o palácio, tá? Então é só pra gente ver o poder de Salomão e ver a prosperidade do reino. A gente vai ver quão próspero que era o reino nesse tempo. Então diz aqui, né, Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dor, né, lá por cima, lá ao norte. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Então aqui tem uma informação importante. Ben-Abinadab, né, ele cuidava lá de Dor, lá no norte. E ele era casado com uma das filhas de Salomão, a Tafate. Tafate casou com esse homem. Versículo 12. Baná, filho de Ailude, tinha a Taanaque, né? E a Megido e a toda Bet-Sean. Então, Baná, ele ficava responsável por quê? Por Taanaque, Megido, Bet-Sean, né? Que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel ali, né? Naquele mapinha, quando a gente estudou ali, né? O tempo de Moisés, o tempo de Josué, tem todas essas cidades, tá? Se vocês quiserem ver lá, tem tudo. Desde Bet-Sean até Abel-Meolá, né? Até além de Joquimeão. Tudo isso tem lá naquele mapinha. Versículo 13. Ben-Geber em Ramote de Gileade, né? Então, ali na área de Gileade, né? Tinha estes as aldeias de Jair, Manassés, né? Filho de Manassés, as quais estão em Gileade, ali do outro lado do rio. Também tinha a região de Argob, a qual está em Bassã. Lembra? Og ali, aquela região ali que foi tomada de Sion e de Og, agora tá falando daquele outro lado ali. 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Versículo 14. Ainadab, filho de Ido, em Manaim, né? Ele cuidava ali da região de Manaim. Versículo 15. Aimaas cuidava da onde? Ali em Naphtali, cuidava de Naphtali. E esse também se casou com uma filha de Salomão, a Basemate. Ele se casou com essa filha de Salomão. Versículo 16. Baná, filho de Hussai. Quem é esse Hussai? Amigão de Davi. Lembra desse Hussai? Esse Hussai é o que ficou no reino para confundir os conselhos de Aitofel. Lembra? É ele. Então, Salomão ali também tinha amizade com os filhos dele, né? Então, Baná, filho de Hussai, e Aser e Bealote também, né? Versículo 17. Josafá, filho de Parua, né? Ele era o chefe ali, o prefeito de Issacar, cuidava ali de Issacar. Simei, no versículo 18, filho de Elá, ele ficava onde? Ele cuidando da onde? Benjamim. Versículo 19, Geber, né, o filho de Uri, ele ficava onde ali? Qual território ele cuidava? Gileade, ali no território que foi tomado de Seom, ali por Moisés, né? Rei dos amorreus. E ali no território que foi tomado também por Og, lembra? Rei de Bassã. E havia só um intendente nesta terra. Então aqui começou a mostrar pra gente os prefeitos, gente. Na nossa linguagem é isso, são os prefeitos, tá? E os territórios que eles cuidavam, tá? E uma vez no ano, né? Cada um deles ia lá e mantinha um palácio. Então, eles iam lá, entregavam toda a comida, e a gente vai ver que era muita, tá? Entregavam toda a comida para alimentar todo mundo no palácio. Imagina que era muita gente mesmo, né, gente? 1000 mulheres, fora os filhos, né? Fora empregado, né? Então, era muita gente. A gente vai ver que era muita gente mesmo. Então, agora no versículo 20, vai começar a falar pra gente sobre a prosperidade ali de Salomão, tá? Diz assim no versículo 20. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos. Tá vendo que tá começando a ter uma separação? Né? Já faz um tempinho já que tá essa separação. Mas agora a gente vê aqui no versículo 20 que separa, né? Muitos eram o de Judá e os de Israel, né? Já vem um tempinho já separando ali, né? Desde acho que do livro de Juízes já vem separando Israel e Judá, Israel e Judá. Então o autor, né? Ele já tá querendo levar a nossa mente a essa divisão, porque realmente vai acontecer, tá muito perto dessa divisão, né? Onde vai se dividir ali em reino de Judá e reino de Israel. Então aqui diz, eram pois os de Judá e de Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar, comiam, bebiam e se alegravam. O que tá querendo dizer aqui? Que o povo era muito, tá? Então não é que era fácil o reinado para Salomão. Não, era difícil, era muita gente para ele reinar. E aqui diz que o povo estava alegre. Não era um povo que reclamava de Salomão reinando. Não é que Salomão reinava mal, entende? Não era um povo que estava reclamando do governo de Salomão. Não, era um povo que comia, bebia, se alegrava. Eles estavam contentes com o reinado de Salomão. É isso que está dizendo aqui. No versículo 21 diz assim, dominava Salomão
Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Geograficamente, o que está querendo dizer aqui, gente? Eufrates é aonde? É lá em cima, lembra? Mesopotâmia, lá para cima, é lá no Reino Norte, né? Lá ali, por cima ali daquele território lá do leste, né? Lembra que tem as duas tribos e meia lá, Manassés do leste, né? Gade e Ruben. Então, é lá por aquele lado ali. Então, ali tem o rio Eufrates ali que vai ali, indo para a Mesopotâmia. Então, agora vai começar a falar que Salomão, gente, ele dominava até as cidades ao redor que não são de Israel. É isso que vai dizer aqui. As cidades ao redor de Israel, ele dominava também. Os reinos ao redor de Israel se submetiam a Salomão. Tributavam, né? Eles pagavam tributo para Salomão. Eles serviam a Salomão. É isso que vai dizer aqui. Igual era com Davi, lembra? Aqui também vai ser assim, tá? Então, qual que era o limite ali? Todo, é isso que tá querendo dizer. Vinha do Eufrates, ó, lá de cima, pegando Manassés, né? Vinha vindo, gente, a terra dos filisteus. Onde é a terra dos filisteus? É lá no sul, é lá em Judá, lembra? Então era lá em cima, era lá embaixo, até a fronteira do Egito, era todo local ali. Ele tomava tudo ali, né? Todo o norte, todo o sul, e ele pegava ali os tributos. Aí aqui diz no versículo 21, que esse povo, os reinos ao redor, pagavam tributo para Salomão durante todos os dias da vida dele. Eles pagaram tributo. Versículo 22. Era, pois... Agora a gente vai ver que o povo lá comia bastante. Devia ser muita gente lá no palácio, gente. Diz aqui no versículo 22. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. Gente, não é Salomão sozinho que comia isso, tá? É muita comida para Salomão sozinho comer tudo isso. É o que? É o palácio inteiro comia isso. Então, toda a casa de Salomão comia esse tanto de comida. Os empregados, as mulheres, toda a família dele, entende? Todo mundo que morava lá, né? Amigos, né? A gente lembra que tem gente também que morava lá que Davi tinha pedido, né? Para ficar lá. Então, era todo mundo. Comia quanto? Tudo isso, essa quantia, né? Flor de farinha e 60 coros de farinha. Então, a flor de farinha, quem devia comer? O rei, né? O rei vai comer a melhor farinha, né? Agora, essa farinha comum, 60 coros de farinha, provavelmente era dos empregados, né? Mas, gente, comia bastante. Você vê que tinha bastante aqui, né? No versículo 23, diz que além disso, o que é que mais eles comiam? Eles comiam 10 bois. 10 bois cevados, era um boi específico, e mais 20 bois de pasto. Eram 30 bois, né? 10 cevados e 20 de pasto. 30 bois eles comiam. A gente vai ver que isso daí não era por ano, não, viu? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Comia bem ali o povo, hein? Não, já viu aqui no versículo 22 diz. Isso daqui, gente, era diário. Todo dia comia isso, imagina, né? Comia por dia 30 bois. 30 bois, 10 bois cevados e 20 bois de pasto por dia. E mais 100 carneiros. Afora os veados, também comiam os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas. Gente, eles comiam tudo isso por dia. Imagina o quanto de gente que não tinha nesse lugar. Esse palácio era muito grande, né? Era muita gente. Isso mostra pra gente a prosperidade de Salomão, o quanto que era próspero o reino dele. Amém, Zito, amém. Versículo 24 diz assim: porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz por todo o redor. Então, Salomão, ele dominava sobre os reis, né? Ao redor dele. Então, ao redor de Israel, ele dominava. Então, ali a Filístia, né? Ele dominava a Filístia, Gaza, né? Tudo, ele dominava. Ali no rio Eufrates, ele dominava os reis lá de cima também. Ele dominava tudo. Então, no versículo 25, diz assim: Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Então, o que está dizendo aqui? Que eles, gente, eles ficavam morando tranquilos, em paz. Eles não viviam em guerra.
eles moravam confiados, né? Então tinha paz. O povo de Israel, o povo de Judá, né? Aqui já começa a divisão falando, né? Mas eles viviam em paz. Então aqui diz uma informação importante: cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. O que significa isso? Que eles, gente, eram prósperos ao ponto de em todas as tribos terem videiras e terem figueiras. Todo mundo tinha, né, a sua figueira, todo mundo tinha a sua videira, todo mundo era próspero. É isso que está querendo dizer aqui. Era um reino muito próspero. Todo mundo ali à sombra da tua prosperidade, né? Nessa época, né? Não é igual hoje. Nessa época, qual que era a prosperidade? Qual que era o centro, a comercialização? Era a agricultura, né? Então, todo mundo tinha sua figueira, todo mundo tinha sua videira, todo mundo tinha a sua posse. Então, era um povo muito bem próspero, era um povo muito próspero. E como que era isso? Era só algumas tribos que eram prósperas? Era só ali em Jerusalém que era próspero? Aqui diz não, desde Dan até Berseba. Desde lá de Dan, lá no topo, né? Que mudou lá para cima, a gente lembra? Desde lá de cima até Berseba lá embaixo, até Judá, lá o finalzinho de Judá. Todo Israel era próspero durante todos os dias de Salomão. Versículo 26. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros, né? Então aqui começa a falar sobre a prosperidade também de bens, né? Quanto de bens que ele tinha, quantas coisas que ele tinha, né? Não era muito comum, gente, se ter cavalo, sabe, de guerra, né? Cavalo para carro, né? Cavaleiros, né? Não era normal. Os reinos que tinham isso eram reinos poderosos, eram reinos fortes, né? Era a Síria, era o Egito, eram reinos fortes, né? Eram impérios, né? E Israel não tinha, nunca teve, né? Aliás, Deus havia falado que não era para ter, lembra? Deus havia falado isso na Aliança da Lei, que o rei, quando fosse se instituir rei, não era para ter, porque não era para eles confiarem nessas coisas, né? Porque eles iam acabar confiando nos cavalos, ao invés de confiar em Deus, iam ficar confiando nos cavalos, nos carros, nos cavaleiros, mas não, eles tinham que confiar em Deus. Então, eles podiam sair à guerra com pedra, igual Davi, com pedra e um estilete, mas eles tinham que confiar em Deus, e não na espada, e não nos carros, e não nos cavalos, né? Então Deus havia falado que não era para ter muitos, e muito menos ir comprar do Egito. Deus havia falado isso, mas Salomão vai comprar do Egito cavalos, a gente vai ver. Então Salomão, ele tinha muitos cavalos, gente, tinha muitos cavalos, tinha carros, ele era aparentado com a filha do faraó, né? O Egito, gente, ele era assim, a potência em cavalo, né? Ele vendia muito, né? Cavalos preparados para guiar carros, essas coisas. Então, no versículo 27 diz: forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhes chegavam à mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Então, aqueles prefeitos lá que a gente estudou, eles eram responsáveis, né? Um mês no ano, cada um deles ficava responsável pela comida do palácio. E eles eram responsáveis também pelos visitantes. E alguém, a gente vai ver daqui a pouquinho que a rainha de Sabá vai visitar lá. Então, ela foi visitar, eles eram responsáveis também para levar comida também para visita, né? E quando ela foi com um monte de servos, né? E eles eram também responsáveis por alimentar os servos, alimentar a rainha, alimentar os visitantes que chegassem. E a gente vai ver que chegava muito visitante, viu, gente? Tinha muita gente que ia lá visitar Salomão para ouvir a sabedoria dele. A gente vai ouvir a sabedoria dele, é muito interessante, muito legal, um homem muito sábio. A sabedoria dele, né, foi além dele, né? Se você para ver, tem até ali no Oriente, tem alguns povos ali no Oriente que até hoje, assim, tem alguns livros, tem até outras religiões que falam sobre a sabedoria desse homem, gente, a sabedoria de Salomão. Uau, extraordinário, né? Então, no versículo 27 diz que eles forneciam ali as provisões para Salomão, né? Cada um no seu mês respectivo. Versículo 28. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, né? Para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Então, além de levar as comidas para o rei,
Eles levavam também para os cavalos, levavam a palha para os cavalos se assentarem, para arrumar ali, né, o estábulo, tudo, e também a comida para os cavalos, tudo. Eles faziam tudo isso, esses prefeitos. Então você vê quanto que era próspero esse reino, né? Era um reino muito próspero. Então, no versículo 29 agora, vai começar a falar pra gente sobre a sabedoria de Salomão. Salomão foi um homem muito sábio e ele escreveu muitos provérbios e muitas canções. E a gente vai começar a semana que vem já uma das canções que ele escreveu. Versículo 29 diz isso, começa a dizer isso, diz assim: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Aqui você vê três coisas sendo faladas, né? Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência. Gente, esse homem, ele era sábio para problemas, assim, sabe? Se aparece com um problema, ele é sábio para resolver o problema. Mas não era só isso. Ele era inteligente. Sabe aquela pessoa autodidata que aprende sozinha? A gente vai ver isso. Por quê? Salomão, gente, tem até hoje, eu não lembro qual cultura, eu estava estudando, eu vi que tem uma cultura que tem ainda hoje algumas coisas escritas de Salomão sobre os animais, sobre as plantas, sabe? Ele era um estudioso, sabe? Um estudioso autodidata. Ele escrevia sobre as plantas, escrevia. Me lembra um pouquinho quem escrevia assim também era a Cleópatra, né? Cleópatra, né? Ela também escreveu, ela tinha um conhecimento ali, mas o dela era um conhecimento de ervas, né? De plantas, né? Ela tinha esse conhecimento aí. Ela fazia até cremes para beleza, para rosto. Ela tinha bastante coisas, ela era estudiosa, né? Era uma rainha bem estudiosa. E ela tinha bastante inteligência, assim, né? Escrita, falava vários idiomas, né? E Salomão, ele era, é claro, muito mais amplo, né? E ele tem até no Oriente, né? Um autor que diz ali no Oriente que se diz, né, os achados escritos que tem, se diz que Salomão falava a língua das plantas e a língua dos animais. Porque Salomão escrevia sobre eles de uma forma incrível. Então, Salomão escrevia detalhes que ninguém conseguia enxergar, ninguém conseguia ver. Então, eu entendo, assim, pelo que a gente estuda, pelo que a gente vê sobre Salomão, a impressão que dá é sempre aquele homem que vê a planta, entende, fala, essa planta é boa para isso, isso e isso, se você tomar, melhora a dor de barriga, não sei, sabe esse tipo de gente? Parece que Salomão é assim. E com relação a animais também, sabe? O animal tá doente, isso daí parece ser tal coisa. Ele tinha esse tipo de inteligência, gente. Uau, é um homem autodidata. É isso que tá querendo dizer aqui. Ele tinha esse tipo de inteligência. Uau! E não era só a sabedoria de resolver problema, de decidir com justiça, mas ele era muito inteligente. Ele tinha um grande entendimento, né? Então, assim, você chegava com um assunto novo que ele não manja, não entende muito do assunto. Ele entende fácil. Sabe essa pessoa? Era ele. Você chegava, ele entendia rapidinho o negócio, né? E já estava daqui a pouco ensinando sobre aquilo. Era ele. É nesse nível que era Salomão, né? É difícil a gente imaginar um homem desse jeito e que vai errar, né? Um homem tão assim, inteligente, tão sábio, né? E vai pecar. Mas ele vai pecar contra Deus, né? Foi o que eu disse na aula passada, né? Salomão nos ensina que só a sabedoria não basta. A sabedoria sem a obediência é tola. E só a sabedoria não basta, só a inteligência não basta, só o entendimento não basta. A gente vê, existem hoje pessoas que você vê são autodidatas, né? Às vezes, quantas pessoas, às vezes você vê e fala, eu aprendi sozinha, né? E tem pessoas autodidatas, né? Mas a sabedoria, aquele entendimento, aquela inteligência, sem a obediência a Deus, gente, não leva a lugar algum. Não frutifica, né? Não é o que acontece aqui. Infelizmente, Salomão vai se perder, né? Então acaba se tornando uma sabedoria tola. Mas mais pra frente, depois ele percebe, a gente vai ver. No finalzinho, quando ele já tá velho, ali no livro de Eclesiastes, ele fala: a verdade é que foi tudo vaidade. Eu me tornei muito vaidoso. E eu acabei dando atenção pro que não tinha que ter sido dado atenção. Eu acabei errando com coisas tão pequenas. É muito legal o livro de Eclesiastes.
A gente vai chegar lá, amém. Em nome de Jesus, com a graça de Deus, amém. Então aqui no versículo 30 diz assim: era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. O Egito, ele era conhecido pela sabedoria. Ele era conhecido pela sabedoria dele, né? Pelas ervas ali para curar doenças, né? Tal. Ele era conhecido pela sabedoria, o Egito. Mas aqui diz que Salomão ainda era muito mais sábio. Ele era mais sábio do que qualquer homem que havia ali na época dele. Ele era muito mais sábio. Até do que o reino mais sábio na época tido, que era o Egito. Né? A potência da época era o Egito. Ele era mais sábio. Versículo 31. Era mais sábio do que todos os homens. Mais sábio. Peraí. Deixa eu... Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Então essas pessoas aqui que está dizendo, né, gente, eu não sei, a gente não... Mas se tá falando que deviam ser muito inteligentes, né? Deviam ser muito sábios, né? Deviam ser conselheiros sábios, pessoas sábias. Lembra quando no livro de Jó, a gente falou sobre isso? No livro de Jó, tem um debate ali, né? Entre Jó e os amigos de Jó. E ao que parece, tem pessoas assistindo o debate deles. Né? Lembra que eu falei sobre isso? Era muito comum, antigamente, se fazer o quê? As pessoas debatiam, iam ensinar nas casas das outras, chegavam na casa... É isso que vai acontecer com Jesus, a gente vai ver também no Novo Testamento. Era muito comum. Chegava em um lugar, na casa da pessoa, era convidado, chegava na casa da pessoa para ensinar, para falar algo, e as pessoas, gente, paravam e ficavam ouvindo. A porta dava pra rua, então às vezes as pessoas iam andando e falavam, eu tenho um mestre ali ensinando. E as pessoas iam ficar, gente, ficava lá parado e ficava ouvindo. Era assim que funcionava. Então esses homens que estão sendo falados aqui, devia ser nesse nível, né? Para estar sendo assim, nessa exposição que tá aqui, devia ser nesse nível. Esse tipo de homem que as pessoas paravam para ouvir realmente o que eles falavam. Mas Salomão ainda era mais sábio do que eles. E diz então que toda a fama de Salomão começou a correr por todas as nações ao redor dele. Então no versículo 32 agora diz, Salomão ele compôs 3.000 provérbios e foram 1.005 canções que ele escreveu. E foram seus cânticos 1.005. Ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 canções. Tá? A gente vai conhecer semana que vem o Cântico dos Cânticos, a mais bela de todas as canções escritas por Salomão, que é identificada hoje, né? Ela é usada como uma metáfora, né? Uma direção ali entre Cristo e a sua noiva, né? Entre a noiva e Cristo. E é a canção das canções, que é o Cântico de Salomão. Então ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 canções. E a gente vai estudar uma semana que vem. Versículo 33 diz assim, discorreu sobre todas as plantas. Tá vendo, gente? Ele escrevia sobre as plantas. Ele falava, essa planta é boa para tal coisa. Essa planta é venenosa. Essa planta, ela tem que ser irrigada. Essa planta tem que ficar no sol. Essa planta tem que ficar na sombra. Esse homem escrevia sobre plantas, gente. Uau! Então aqui diz, desde o cedro que está no Líbano até o ísopo que brota do muro. E não era uma planta, ele só escreve sobre roseira. Não, tá falando que ele escrevia, gente, desde o cedro lá do Líbano até o ísopo, que brota no muro. Ele escrevia sobre todas as plantas. Esse homem tinha um entendimento, um conhecimento, uma inteligência. Uau, né? Então aqui diz que além das plantas, ele também entendia sobre os animais. Ele falava sobre os animais, ele falava sobre as aves, estudava e falava. E, gente, não é assim aquela pessoa que escreve e ninguém quer ler, né? Existem pessoas que escrevem livros e ninguém quer ler o livro daquela pessoa. Todo mundo corre porque não quer ler o que a pessoa escreveu. Gente, todo mundo queria ler, porque era sabedoria pura.
todo mundo queria ler, porque o que você, que pena, que muita coisa se perdeu, né? É triste, né? Então, era sabedoria pura, né? Então, as pessoas queriam ler ali, né, para entender. Uau! E Salomão escrevia. E aqui diz que, além disso, ele escrevia também sobre os animais do mar também. Uau! Que extraordinário! Então, no versículo 34, diz que todos os povos vinham para ouvir da sabedoria de Salomão. Via gente de todos os lugares, só para sentar e ouvir Salomão falar. De tão sábio que ele era, de tão inteligente que era. As pessoas vinham para aprender. Uau! Então aqui diz, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Os reis de outras nações, e enviavam pessoas para ouvir Salomão falar, para aprender com Salomão. Uau, que coisa extraordinária, né, gente? Esse era Salomão. A gente está conhecendo um pouquinho mais sobre Salomão. Semana que vem a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre Salomão. Semana que vem a gente vai começar a estudar o Cântico dos Cânticos, né? O livro de Cantares. A maior de todas as canções de Salomão. A gente vai começar semana que vem. E a gente vai conhecer um pouquinho da intimidade de Salomão nesse livro. Por quê? Porque ele é um livro, né, de amor. Essa canção, esse cântico que a gente vai estudar é um livro de amor. Gente, é um livro que fala bastante sobre sexo. A gente vai ver isso. Só que, assim, é claro, a gente vai estudar com relação ao que Salomão quis dizer, e com relação à aplicação, tá? Porque assim, Salomão quis dizer uma coisa, né? Ele disse uma coisa ali, fala bastante sobre sexo, esse livro, tudo. É importante a gente entender o que ele falava, né? Mas é importante a gente entender também qual é a aplicação disso na Bíblia, do que ele disse. Porque Jesus Cristo diz que a Escritura inteira fala acerca dele. E Paulo diz que toda a Bíblia é útil para ensinamento. Então a gente vai entender que, na verdade, né, o sexo que está sendo falado no livro de Cantares é a sombra da verdade revelada. É isso que a Bíblia diz, né? Que antes de Cristo vir, tudo que havia antes dele era sombra. Não era a verdade revelada. Era algo que iria se mostrar ainda, né? Mas que falava sobre ele em forma de metáfora. Era uma forma obscura de falar sobre Deus, de falar sobre Jesus. É isso que a Bíblia diz, né? E é isso que a gente vai ver no livro de Cantares. Há ali no livro de Cantares uma forma obscura de se falar sobre Jesus. Mas na época ele foi escrito realmente como um amor. Gente, é uma coisa louca esse livro realmente. É um amor mesmo, assim, a gente vai ver que fala bastante sobre sexo, bastante sobre um amor louco, sabe? É um desejo louco que eles paravam no meio da plantação, entendeu? Para ter relações sexuais. É isso que fala esse livro, era um desejo louco. E a gente vai falar nessas duas fases, tá? A gente vai falar da mesma forma que eu fiz com Davi, né? Naqueles salmos proféticos, né? Salmos messiânicos dele. A gente vai entender o ponto de vista de Salomão, quando ele estava falando, porque é importante para a gente entender um pouquinho quem é Salomão, né? Então a gente vai ver o ponto de vista dele, quando ele escreveu, o que ele estava querendo dizer, que amor é esse louco que teve ali entre eles, né? A gente vai entender isso, e ao mesmo tempo a gente vai ver a aplicação, porque na verdade esse amor entre eles era sombra de algo, era uma metáfora. Na verdade isso apontava para algo, né? E para que apontava? Para Jesus e a sua noiva. Então é isso que a gente vai falar na semana que vem, tá bom? Então amém, gente. Que Deus abençoe a todos nós, amém. Bom descanso, viu? Bom final de semana e até segunda-feira com a graça de Deus. Amém, 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 tá bom? Então eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube e eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá bom? Um beijo a todos e até segunda-feira com a graça de Deus, amém.